Mensagem Além da Cortina do Tempo, pregada por William Marion Branham, no dia 5 de março de 1961, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. I want to announce here that your prayers were answered. Meetings like we had when I was first starting the ministry many years ago. Quero anunciar aqui que suas orações foram respondidas. Reuniões como as que tínhamos quando comecei no ministério, muitos anos atrás. We just couldn't even seat the people and get fairgrounds and everything else to be enough there at 3 o'clock to fill the place up. They'd have to shut the gates and let them in. We wouldn't be there till 7. Nós nem conseguíamos acomodar o povo. E pegávamos o centro de eventos e tudo mais, havia o bastante lá, às 3 horas, para lotar o lugar. Tinham de fechar os portões, não lhes permitiam entrar. Nós só chegávamos lá às 7. Just thousands pouring from everywhere. I've taken the last 5 nights in the last meeting and just built around the Word. Begin to realize what a power the Word has. See? Because the Word is God. See? Estão vendo? Simplesmente milhares vindos de toda parte. Simplesmente. E falei as 5 últimas noites do último encontro. E só tornei a palavra o centro. Comecei a me dar conta do poder que a palavra tinha. Estão vendo? Porque a palavra é Deus. Estão vendo? In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amen. Now, Hebrews 4 said that the Word of God is sharper than a two-edged sword. See, the Word of God is sharper than even piercing to the sunder of the bone and cutting, and a discerner of the thoughts of the mind, the heart. See, that's what the Word of God. Agora, Hebreus 4 disse que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Estão vendo? A palavra de Deus é mais penetrante que, até mesmo penetrando as divisões dos ossos, e cortante, e apta para discernir os pensamentos da mente e do coração. Estão vendo? É isso. A palavra de Deus. Then if there is the gift of where we can just relax ourselves, and the Word itself, that is Christ, who is Word, comes into us and discern the thoughts of the mind, as you say. Amen. Hallelujah. How wonderful. Then to see what He did and the way He blessed us. Então, se há um dom, podemos descansar. E a palavra, ela própria, que é Cristo, o qual é palavra, entra em nós e discerne os pensamentos da mente, como vocês têm visto. Estão vendo? Quão maravilhoso, então, ver o que Ele fez e a maneira que nos abençoou. And then that I feel that building it around that word for 4 nights, just letting the people sit quiet and then just relax, and the Holy Spirit will call people and do things out in the audience. E então, eu sinto isso, de tornar a palavra o centro, por 4 noites, só deixando o povo ficar sentado, aquietar-se, apenas tranquilizar-se, e o Espírito Santo chamava as pessoas e fazia coisas na audiência. And then on the last Sunday afternoon, I seen one of the greatest healing lines ever seen in America. E então, na última noite, no último domingo à tarde, eu vi uma das maiores filas de cura que já vi nos Estados Unidos. Estão vendo? I sent Billy down with 100 cards, and Gene with 100, and Leo with 100, and Roy with 100. Just give out all the cards by 500. Eles estavam... Mandei Billy descer com 100 cartões, e Gene com 100, e Leo com 100, e Roy com 100. Simplesmente distribuíram todos os cartões, cerca de 500. And then after they had seen the Word take a hold and what it would do, then staying right on that Word now, bring them to the platform, and I seen men and women throw away their crutches and so forth and be healed before they even get to the platform. Just to see. Então, depois que viram a palavra tomar controle e o que ela fazia, então permanecendo exatamente nessa palavra agora, trazê-los à plataforma, e vi homens e mulheres largarem suas muletas, e assim por diante, e serem curados antes mesmo de chegarem à plataforma, só de observarem. Estão vendo? See, the Word of God had went out through there and has embedded itself in those 5 messages or 4 messages in their hearts till they believed it with all their heart. Then the only thing they had to do is have some kind of a little contact. See? Something other, and it was a reality.
A palavra de Deus já tinha saído por ali e se implantado no coração deles naquelas 5 mensagens, ou 4 mensagens, a ponto de eles crerem nela de todo o coração. Então a única coisa que tinham de fazer era ter algum tipo de contato, por pequeno que fosse, vejam, qualquer coisa, e se tornava realidade. And just as soon as they'd hit that platform, they'd be healed right there on the platform, before they get across the platform. E tão logo chegavam à plataforma, eram curados ali mesmo pouco antes de atravessarem a plataforma. I believe, brother, here you all know brother Ed Hooper, don't you? You from Arkansas down there? He's with me in the early parts of the early ministry. He said, "This seems like old times." He said, when the way it used to years ago. Eu creio, irmãos, aqui, que todos vocês conhecem o irmão Ed Hooper. Não conhecem? Vocês lá de Arkansas? Ele esteve comigo nos primórdios do ministério inicial. Ele disse, parecia os tempos antigos. Ele disse, quando, da maneira que faziam, anos atrás. There were people that had tumors that was like that come back well. Blind, deaf, dumb, all kinds of things that our Lord did, never even have to touch the field. The Word going forth doing it. E havia pessoas que tinham tumores que estavam assim, voltaram curadas, cegos, surdos, mudos, todo tipo de coisas que nosso Senhor fez. Nem mesmo tive de chegar a tocar as pessoas. A palavra saiu fazendo isso. Then the Lord gave me a message that I'd like to speak at the church sometime. When I get back, get a chance off. I'm awfully busy now. I got to leave again tomorrow, waiting for this girl to come. And even before I even got my suitcase in the house, there was somebody there, and I haven't sat down since. I haven't even talked to my family since I've been here. Então o Senhor me deu uma mensagem que eu gostaria de falar na igreja. Algum dia, quando voltar, tiver a oportunidade de ter um tempo livre. Estou muitíssimo ocupado. Agora tenho de partir novamente, amanhã, esperando esta moça vir. E até mesmo antes de eu pôr minha mala em casa, havia alguém lá. E eu praticamente não sentei mais. Estão vendo? Nem mesmo conversei com minha família desde que cheguei. Estão vendo? And it's really a strain, and I got to solicit your all's prayers for me, too, that the Lord will help me to hold up. Now, see our brother here real sick laying on cot, and we E é realmente uma tensão. E tenho de solicitar as orações de todos vocês por mim também, para que o Senhor me ajude a suportar. Agora, ver nosso irmão aqui, muito, muito enfermo, deitado nesta maca, e nós... Someone's coming in a little bit while for us to go to Louisville. I want you to remember the prayer to a fine young lady that she is about 18 years old. She's a twin and a Christian girl in school. And alguém vem daqui a pouco nos pegar para irmos a Louisville. Quero que vocês se lembrem de orar também. Uma ótima jovem que ela não tem nem 18 anos. Ela é gêmea e uma cristã na escola. The other girls would talk about her, the two girls, and tell them how they were, what part of life they were missing, and how they should live like the rest of the girls. And one girl was able just to override it. E as outras moças falavam a respeito dela, vocês sabem, as duas moças, e lhes diziam como elas estavam, que parte da vida elas estavam perdendo, e que elas deveriam viver como as demais moças. E uma moça foi capaz de superar isto. This other one had a complex, and she felt real bad about it, and just kept going away and drifting farther back and worrying about it. Esta outra ficou complexada e se sentiu muito ruim acerca disto, e simplesmente foi se distanciando e se afastando cada vez mais, e se preocupando acerca disto. Finally, she's got a mental breakdown, and she's in an insane ward. Her mother and father's coming just a little bit in Crandall, Indiana, to go over to this institution, where they're going to try to send her to Madison tomorrow. E finalmente ela teve um colapso mental. E ela está numa ala de doentes mentais. A sua mãe e seu pai estão vindo, pertinho de Crandall, Indiana, para irem a esta instituição, para onde vão tentar mandá-la, a Madison, amanhã. Now, the girl, there's no physical break in the girl. There's nothing physically. She's perfectly healthy, but it's hard to explain it, and it really cannot be explained. But what it is
her spirit has wandered. See? Now, you got to catch her spirit and bring it back to the place. See, there's... Agora, a moça, não há esgotamento físico na moça. Ela não há nada, fisicamente. Ela está perfeitamente saudável. Mas é tão difícil explicar isto. E, na verdade, não pode ser explicado. O que aconteceu é que seu espírito se afastou. Estão vendo? Agora você tem de pegar o espírito dela e trazê-lo de volta ao lugar. Estão vendo? We just got through speaking here a few weeks ago on how that the human system operates, how that there's 5 senses that you enter the body by, and then 5 avenues, we'd call it. 5 avenues such as conscience, imagination, and so forth, we enter the soul by. And then when you enter the spirit, there's only one avenue, and that is through self-will, which bases it back like man was created. Como recentemente falamos aqui, faz algumas semanas, sobre como o sistema humano opera, como há 5 sentidos pelos quais se entra no corpo, e então 5 vias, como chamaríamos. 5 vias, tais como consciência, imaginação e assim por diante, pelas quais entramos na alma. E então, quando se entra no espírito, há só uma via, que é através da vontade própria, que está ligado a como o homem foi criado. You can receive it or you can just let it go. You can accept Christ as Savior or just let Him go. And you're still by that tree, that one of life and one of death. Você pode receber isto, ou pode simplesmente ignorar. Você pode aceitar Cristo como Salvador, ou simplesmente ignorá-lo. E você ainda está junto àquela árvore, aquela de vida e de morte. Every human being is set before that tree, or God would be unjust to put one there and then not give the other in the equal chance to choose right or wrong. And each one of us has that opportunity. Todo ser humano é colocado diante dessa árvore, ou Deus seria injusto em pôr um lá, e então não dar ao outro igual oportunidade de escolher o certo ou o errado. E cada um de nós tem essa oportunidade. Also in that, the Spirit, we can be healed or we cannot be healed. Now it's not because that we haven't been healed according to God, we have. For the covenant is unconditional, and He has already purchased our healing. Therefore, our healing is to us. It's ours. Também, quanto a isso, o Espírito, nós podemos ser curados, ou podemos não ser curados. Agora, não é porque não haja que não tenhamos sido curados conforme Deus. Nós fomos, porque o pacto é incondicional, e Ele já comprou a nossa cura. Portanto, nossa cura é para nós. É nossa. Now it's whether we will take this avenue to believe it or this avenue to just not believe it. Now there's only that one way we can walk into the presence of God. Agora, a questão é se nós tomaremos esta via para crer ou esta via para simplesmente não crer. Agora, há só essa maneira de podermos entrar na presença de Deus. Now this child, beautiful. Her mother is a girlfriend. Used to be one of my girlfriends. She was a nice little lady, come out of a real strict Nazarene home, sweet little girl. And she's got a lovely husband. I know him too real well, the boy that married her. Agora, esta moça, bonita, sua mãe foi amiga. Que coisa! Foi uma das minhas amigas. Ela era uma mocinha encantadora. Procedia de um lar estritamente nazareno, mocinha atenciosa. E ela tem um esposo admirável. Eu o conheço também. Muito bem, o rapaz que se casou com ela. And they raised those children to serve the Lord and put them in school, and they were really grounded in Christ, not to do the things that's wrong, but there it went. E ela uma pequena, eles criaram essas crianças para servirem ao Senhor e as puseram na escola. E elas estavam bem fundamentadas em Cristo, para não fazerem as coisas que são erradas. Mas lá se foi. Just on a break, just like looked just a few moments ago and gazed back to a little boy, had the very same thing, exactly. And that, we went down there one night, Brother Wrights and Orville was just in a complete break. Simplesmente um esgotamento, exatamente como estou. Olhei faz pouco, e olhei de novo para um rapazinho que teve a mesma coisa, exatamente. E nós fomos lá certa noite, à casa do irmão Wright, e Orville estava simplesmente passando por um esgotamento total. And when you try to run me out of the house, as good a friend as Orville and I are,
real like I'd be his father. I married his father and mother together, and he'd just jump up and scream, "Get out of here, get out of here, get out of here." See? E ele, vocês sabem, quando ele tentou me pôr para fora da casa, bons amigos como Orville e eu somos. Tão real como se eu fosse seu pai. Eu fiz o casamento de seu pai e sua mãe. E ele pulava e gritava, "Saia daqui, saia daqui, saia daqui." Estão vendo? Now what we had to do there was go out into the line of spirit and catch that boy's spirit, see? A lot of grief had come to his little heart, he's young and he'd seen a lot, and just brought him right back to the place where he should be, you see? In a few days he was all right. Agora, o que tivemos de fazer lá foi entrar na linha do espírito e pegar o espírito desse rapaz. Estão vendo? Muita tristeza tinha vindo ao seu pobre coração. Ele é jovem e tinha visto um bocado. E simplesmente o trouxe de volta ao lugar onde ele deveria estar. Estão vendo? Em poucos dias ele estava bem. Now that's the same thing you got to do on this. I have seen it and I know that it is true. But now, I request you all to pray now that God will help me to find this little girl out into a place where she don't know where she's at. Then bring her back to her place. Agora é a mesma coisa que se tem de fazer neste caso. Eu vi e sei que é verdade. Mas agora apenas eu peço a vocês que orem agora para que Deus me ajude a encontrar esta mocinha, num lugar onde ela não sabe onde está. Então trazê-la de volta ao seu lugar. That avenue comes through faith. See, she can't have faith for herself. She don't know where she's at or anything. See, it's got to take our faith here. Essa via vem através da fé. Vejam, ela não consegue ter fé por conta própria. Ela não sabe onde está, nem nada. Estão vendo? Isto requer a nossa fé aqui. And now, in that power of the resurrection of Christ, which He give us the opportunity, that's where you, in one way, the Word of God pierces the sinner. And it has to go beyond the preaching of the Word going forth. That's the reason I wanted to speak a little bit this morning before praying for the sick. E agora, quanto a isso, esse poder da ressurreição de Cristo, ele nos dá a oportunidade a isso. Aí é onde você, de certo modo, a palavra de Deus penetra no pecador e tem de ir além da pregação da palavra sendo falada. É por isso que eu queria falar um pouco esta manhã, antes de orar pelos enfermos. Remember the vision not long ago the Lord gave me? You know, about seeing the other side. You remember that morning when I was testifying about seeing the other side? Well, that was true. Lembram-se da visão, não faz muito tempo, que o Senhor me deu, vocês sabem, acerca de ver o outro lado? Lembram-se daquela manhã quando eu estava testificando acerca de ver o outro lado? Bem, isso foi verdade. The Full Gospel Businessman's Voice has published that article, put a picture on the back of the page here. And it's got a little inject down here at the bottom, a little part here at the bottom speaking of the ministry, which this is a international paper printed in many different languages. And they dedicated the front page and the first on that vision, see? E a Voz dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno publicou esse artigo e pôs foto na parte de trás da página aqui. E tem uma pequena nota aqui na parte de baixo, falando do ministério. Este é um jornal internacional impresso em muitas línguas diferentes. E dedicaram a capa e a primeira sobre essa visão. Estão vendo? Now, got them up here, and I wish you would pick up one and you could read it. And I didn't know how many would be down to the brethren this morning. And then if you happen to fail one, we'll just go to office. Say, I have them there to office. Estou com eles aqui em cima e gostaria que vocês pegassem um e pudessem ler isto e subir. Eu não sabia quantos estariam presentes, os irmãos, esta manhã. E vocês então, se por acaso não conseguirem um, bem, vão ao escritório. Eles têm deles lá no escritório. And let's have a group of them about keep pressing on, see. And that's all in my heart. All I can hear is keep pressing on. Just beyond the river there is a better land. And let's keep pressing till we meet that land. E nos deram um punhado deles, acerca de continuar se esforçando. Estão vendo? E isso é tudo o que está em meu coração. Tudo o que consigo ouvir é, continue se esforçando. Logo além do rio há uma terra melhor. E continuemos nos esforçando até conhecermos essa terra. Now, I think they got here a dedication of
Brother Stricker, Sister Stricker's little one. So that, how many does that make now, Sister Stricker? 6 little fellows. That's a lovely little family. Agora, acho que tem aqui uma dedicação, a da pequenina do irmão Stricker e da irmã Stricker. De modo que, completa quantos agora, irmã Stricker? 6 criancinhas. Essa é uma bela família. And so they are with our missionaries over in Africa recently returned back, and all their children's pretty little fellows, and I can see this one is also as they're bringing it up this morning for a dedicational service. E assim eles são. Foram nossos missionários na África recentemente, retornaram. E todos os seus filhos são lindas criancinhas. E posso ver que esta também é, enquanto a trazem esta manhã para a dedicação. Where's Teddy? Teddy, would you come up here at the piano just a minute, son, and let's have our little song. You know our little song, I believe we sang, Bring Them In, is that right? Bring them in from the fields of sin. Onde está Ted? Ted, poderia vir aqui ao piano, só por um minuto, filho, e cantemos nosso cântico, um corinho. Vocês sabem, aquele corinho, eu creio, que cantamos. Vai buscá-los, está certo? Vai buscá-los dos campos do pecado. And that's the reason we play this, because that we, with all that we can, parents is bringing them for dedication, we're dedicating them to the Lord and bringing them in while they're yet babies, that they'll not stray out into that field of sin. Bring them in. That's just, do you know what, Teddy? Let's just sing one verse of that. E é por isso que tocamos isto, porque nós, com tudo que podemos, pais, é trazê-los para a dedicação. Nós os estamos dedicando ao Senhor e trazendo-os enquanto eles ainda são bebês, de modo que não se extraviem para esse campo de pecado. Vai buscá-los. Vamos só. Você o conhece, Ted? Cantemos só um verso dele agora. Vai buscá-los. Vai buscá-los. Vai buscá-los dos campos do pecado. Vai buscá-los. Se houver algum outro, ora, é só trazer. Vai buscar os pequeninos para Jesus. Vai buscá-los. Vai buscá-los. Vai buscá-los dos campos do pecado. Vai buscá-los. Vai buscá-los. Vai buscar os pequeninos para Jesus. Brother Stricker, Sister Stricker, I realize, you know what that song means, to bring them in. Burning desires in your heart, to try to bring the lost to Jesus. Your little baby, if it was died before it was dedicated or what more, it's saved anyhow. Because the blood of Jesus Christ did that now. Irmão Stricker e irmã Stricker, eu percebo que vocês sabem o que esse cântico significa. Ir buscá-los. Desejo ardente está no coração dos irmãos, de tentar trazer os perdidos a Jesus. Seu bebezinho, se ele morresse antes de ser dedicado, ou alguma outra coisa, ele está salvo, de qualquer maneira, porque o sangue de Jesus Cristo fez isso no Calvário. But in commemoration of his great earthly journey, when he laid his hands upon the little ones, he said, suffer them to come to me. That's why he turned the baby. And placing the confidence in us that we would be able to pray a prayer of faith for the little ones in dedication of its life to God. Mas em comemoração à sua grande jornada terrena, quando ele impôs as mãos sobre os pequeninos e disse, deixai-os vir a mim, é por isso que os irmãos trazem o bebê esta manhã. E pondo a confiança em nós, de que poderíamos fazer uma oração de fé pela pequenina em dedicação da sua vida a Deus. What's his name? Marilyn Madge. Marilyn Madge Stricker. How old is he? 13 months, born in Africa, is that right? Well, if there is a tomorrow, may this little one be a missionary over there to the field where she was born.
child. Would you come, Brother Neville? Qual é o nome dela? Marilyn Madge. Marilyn Madge Stricker. Qual é a idade dela? 13 meses. Nasceu na África, está certo? Bem, que, se houver um amanhã, que esta pequenina seja missionária lá nos campos onde nasceu. E uma linda criancinha. O irmão poderia vir, irmão Neville? Always like these little fellas. Isn't it for little fellas? How do you do? Let us bow our heads and I'll keep patrol. E Marilyn? Oh, que coisa! Eu sempre gosto destes pequeninos. Não é linda esta menininha? Como vai? Como vai? Inclinemos a cabeça. E quero que os irmãos ponham as mãos sobre ela. Our Heavenly Father, we bring to you little Marilyn Madge Stricker, this lovely little child that was born on the mission field when the battle was going hard. I pray that you bless this child. Nosso Pai Celestial, nós trazemos a Ti a pequena Marilyn Madge Stricker, esta linda criancinha que nasceu nos campos missionários, quando a batalha estava dura. Rogo que Tu abençoes esta criança. In the Bible, they brought to you such ones, you put your hands on and bless them, and said, suffer little children to come to me, and forbid them not, for such is the kingdom of heaven. Na Bíblia trouxeram a Ti tais pequeninos. Tu impuseste as mãos sobre eles e os abençoaste, disseste: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. The Mother and Father places it into our arms today. We by faith climb the stairs now. Place it into your arms by faith. Bless her life. Give her a long life, Lord. May she be a child of God. A mãe e o pai a colocam em meus braços, hoje. Nós, pela fé, subimos os degraus, além, a pomos em teus braços, pela fé. Abençoa a sua vida. Dá-lhe uma longa vida, Senhor, que ela seja uma filha de Deus. May she serve you and all of her life. Every fiber of her being be a servant of Christ. Grant it, Lord. Bless your father and mother, her little brothers and sisters. May they raise up also and be a glorious family in the service of God. Que ela te sirva com toda a sua vida, cada fibra do seu ser. Seja uma serva de Cristo. Concede, Pai. Abençoa seu pai e sua mãe, seus irmãozinhos e irmãzinhas. Que eles cresçam também e sejam uma gloriosa família a serviço de Deus. Father, we give little Marilyn Madge to you in the name of Jesus Christ for our life and service. Bless her and her father and her mother and her loved ones, and may they live long, happy lives in your service. In Jesus' name, amen. Thank you, Teddy boy. I love little children, don't you? Amen. Pai, entregamos a pequena Marilyn Madge a Ti, em nome de Jesus Cristo, para uma vida de serviço. Abençoa-a e seu pai, e sua mãe, e seus entes queridos, e que eles tenham vidas longas e felizes a serviço de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, irmão Stricker. Deus a abençoe. Bênçãos sobre a bela mocinha. Obrigado, rapaz Ted. Gosto demais das criancinhas. Vocês não gostam? How many ever did hear the vision the Lord gave me? Let's see your hands up and never. Brother Everett, you got your little book there. Perhaps maybe you just read it for them right here just for the next moment or two. I believe it right here, if you will. Quantos nunca ouviram falar da visão que o Senhor me deu? Vejamos suas mãos erguidas. Que nunca. Irmão Neville, o irmão tem seu livrinho aí, talvez? Quem sabe o irmão poderia ler para eles aqui? Um instante. Eu creio. Aqui, por favor. O irmão Branham deixa o púlpito nos parágrafos 39 ao 56. O irmão Neville leu o artigo do reverendo William Branham intitulado Além da Cortina do Tempo, originalmente publicado pelo Companheirismo Internacional dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Páginas 3 a 5, da edição de fevereiro de 1961, da Voz dos Homens do Evangelho Pleno.
The other morning I was lying on my bed. I had just awoke from sleep and I placed my hands behind my head and relaxed with my head on the pillow. Then I began to wonder what it will be like on the other side. I realized that I have lived more than half my life if I live to be as old as my people, and I wanted to do more for the Lord before I left this life. Outro dia de manhã eu estava deitado na minha cama. Eu tinha acabado de despertar e coloquei as mãos atrás da cabeça e relaxei, com a cabeça no travesseiro. Então comecei a me perguntar como será do outro lado. Dei-me conta de que tinha vivido mais da metade da minha vida, se viver tanto quanto meus parentes, e eu queria fazer mais para o Senhor antes de deixar esta vida. I heard a voice saying, "You are just starting. Press the battle. Keep pressing." As I lay pondering these words, I thought that I just imagined that I heard a voice. Again the voice said, "Press the battle. Keep going. Keep going." Still unbelieving, I thought that possibly I had spoken the words myself. Ouvi uma voz dizendo: "Você está apenas começando. Prossiga na batalha. Continue prosseguindo." Enquanto estava deitado lá considerando as palavras, achei que apenas tivesse imaginado ouvir uma voz. Novamente a voz disse: "Prossiga na batalha. Continue. Continue." Ainda descrendo, achei que possivelmente eu próprio tivesse dito as palavras. I placed my lips between my teeth and held my hand over my mouth and listened. The voice spoke again, "Just keep pressing. If you only knew what is at the end of the road." I seemed to hear the music and words of an old familiar song. Coloquei meus lábios entre os dentes e pus a mão sobre a minha boca e escutei. A voz falou novamente: "Continue prosseguindo, se você soubesse o que está no fim do caminho." Pareceu-me ouvir a música e as palavras de um velho cântico familiar. I am homesick and blue and I want to see Jesus. I would like to hear those arbor bells chime. It would brighten my path and banish all fears. Lord, let me look past the curtain of time. So homesick and blue. Ando saudoso e triste I want to see Jesus. e desejo ver a Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. Gostaria de ouvir aqueles sinos do refúgio tocarem. It would brighten my path Iluminaria minha vereda and would vanish all fear. e desvaneceria todo temor. Lord, let us look past the curtain of Senhor, time. deixa-me ver além da cortina do tempo. Lord, let me look Senhor, past the deixe-me olhar curtain além da cortina of sorrow de then. tristezas e medo. Let me view Deixe-me ver that sunny aquele sol bright cloud. de clima brilhante. It would strengthen our faith Isso fortaleceria nossa fé and would banish all fear. e baniria todo medo. Lord, let them Senhor, look deixe-nos olhar past the curtain além da cortina of time. do tempo. Then the voice asked, "Would you like to see just beyond the curtain?" I answered, "It would help me so much." Então a voz perguntou: "Você gostaria de ver logo além da cortina?" Respondi: "Isso me ajudaria tanto." What happened, I cannot say. Whether I was in the body or whether it was a translation, I do not know. But it was unlike any vision I have ever had. I could see the place to which I was taken, and I could see myself lying back there upon my bed. I said, "This is a strange thing." O que aconteceu eu não posso dizer. Se foi no corpo ou fora,
Ou se foi uma transladação, eu não sei. Mas foi diferente de qualquer visão que já tive. Eu podia ver o lugar ao qual fui levado e podia me ver deitado lá atrás na minha cama. Eu disse, esta é uma coisa estranha. There were great numbers of people, and they came running to me, crying, "Oh, our precious brother." First came young women apparently in their early 20s, and as they would embrace me, they said, "Our precious brother." Havia grande número de pessoas, e elas vinham correndo para saudar-me, clamando, "Oh, nosso precioso irmão!" Primeiro vieram mulheres jovens, aparentemente com pouco mais de 20 anos, e quando me abraçavam diziam, "Nosso precioso irmão." Young men in the brilliance of young manhood, with eyes glistening like stars on a darkened night, with teeth as white as pearls, embraced me, saying, "Our precious brother." Homens jovens, no esplendor da mocidade, com olhos brilhando como estrelas numa noite escura, com dentes brancos como pérolas, me abraçavam, dizendo, "Nosso precioso irmão." Then I noticed that I too had become young again. I looked at myself there and turned and looked back at my old body lying on the bed with my hands behind my head. I said, "I don't understand this." Então notei que eu, também, tinha ficado jovem novamente. Olhei para mim mesmo lá, e me voltei, e olhei para trás para o meu velho corpo deitado na cama, com as mãos atrás da cabeça. Eu disse, não entendo isto. As I began to try to comprehend the place where I was, I began to realize that there was no yesterday and no tomorrow there. No one seemed to get tired. Enquanto começava a tentar entender o lugar onde estava, comecei a perceber que não havia ontem e nem amanhã lá. Ninguém parecia ficar cansado. As a multitude of the most beautiful young women I have ever seen threw their arms around me, I discovered there was only a great love that overwhelmed me and no physical attraction as in the human behavior. I noticed these young women all wore their hair down to their waistline, and their skirts went down to their feet. Enquanto uma multidão das mais belas jovens que já vi me abraçavam, descobri que havia só um grande amor que me dominava, e nenhuma atração física como no comportamento humano. Notei que todas estas jovens usavam seus cabelos até a cintura, e suas saias iam até os pés. After this, Hope, my first wife, hugged me and said, "My precious brother." Then another young woman hugged me, and Hope turned and hugged the young woman. I said, "I don't understand this. This is something entirely different from our human love. I don't want to go back to that old body on the bed." Depois disto, Hope, minha primeira esposa, me abraçou e disse, "Meu precioso irmão." Então outra jovem me abraçou e Hope virou e abraçou a jovem. Eu disse, não entendo isto. É algo inteiramente diferente do nosso amor humano. Não quero voltar àquele velho corpo na cama. Then a voice spoke to me. "This is what you preached that the Holy Ghost is. This is perfect love. Nothing can enter here without it." Então uma voz falou comigo. Isto é o que você pregou ser o Espírito Santo. Isto é amor perfeito. Nada pode entrar aqui sem ele. Next I was taken up and seated on a high place. All around me were great numbers of men and women in the bloom of youth. They were crying with joy, "Oh, our precious brother, we are so happy to see you here." I thought, I'm not dreaming, for I can see these people and I can see my body lying back there on the bed. Em seguida fui levantado e me sentaram num lugar alto. À minha volta toda estavam grandes multidões de homens e mulheres na flor da mocidade. Eles estavam clamando de alegria. "Oh, nosso precioso irmão, estamos tão contentes em vê-lo aqui." Pensei, não estou sonhando, porque posso ver estas pessoas e posso ver meu corpo deitado lá atrás na cama. The voice spoke to me. "You know, it is written in the Bible that the prophets were gathered with their people,
I said, yes, I remember that in the Scriptures, but there are not this many Branhams. The voice replied, these are not Branhams. These are your converts, the ones you have led to the Lord. A voz me falou: você sabe que está escrito na Bíblia que os profetas foram reunidos com seu povo. Eu disse: sim, lembro-me disso nas Escrituras, mas não há tantos Branas assim. A voz respondeu: estes não são Branas, estes são seus convertidos, os que você guiou ao Senhor. Some of these women you think are so young and beautiful were more than 90 years old when you led them to the Lord. No wonder they are crying out, my precious brother. Then the multitude cried together, if you hadn't gone forth with the gospel, we wouldn't be here. Algumas destas mulheres que você acha ser tão jovens e bonitas tinham mais de 90 anos quando você as guiou ao Senhor. Não é de admirar que estejam clamando, meu precioso irmão. Então a multidão clamou em conjunto: se você não tivesse saído com o Evangelho, nós não estaríamos aqui. I asked, oh, where is Jesus? I want to see him. The people replied, he is just a little higher. Someday he will come to you. You were sent as a leader, and when God comes, he will judge you according to your teaching. I asked, does Paul and Peter have to stand this judgment also? The answer was yes. Perguntei: onde está Jesus? Quero vê-lo. As pessoas responderam: ele está um pouquinho mais alto. Algum dia ele virá a você. Você foi enviado como líder, e quando Deus vier, ele o julgará conforme o que ensinou. Perguntei: Paulo e Pedro têm de passar por este julgamento também? A resposta foi: sim. I said, I have preached what they preached. I did not divert from it to one side or the other. Were they baptized in the name of Jesus? I did too. Were they taught the baptism in the Holy Spirit? I did too. Whatever they taught, I taught also. Eu disse: preguei o que eles pregaram. Não me desviei dela nem para um lado, nem para outro. Onde eles batizaram em nome de Jesus, eu também batizei. Onde ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. O que quer que eles ensinaram, eu também ensinei. We know that, the people cried, and we know that we are going back to earth with you sometime. Jesus will come and judge you according to the words you preached us. Then you will present us to him, and all together we will go back to earth to live forever. I asked, do I have to go back to earth now? They answered, yes, but keep pressing on. Sabemos disso, disseram as pessoas, e sabemos que voltaremos para a terra com você algum dia. Jesus virá e o julgará conforme a palavra que pregou para nós. Então nos apresentará a ele, e todos juntos retornaremos para a terra para viver para sempre. Perguntei: tenho de voltar para a terra agora? Responderam: sim, mas prossiga adiante. As I began to move from that beautiful, joyful place, as far as my eyes could see, people were coming towards me to embrace me, crying, my precious brother. Quando comecei a sair daquele belo e alegre lugar, tão longe quanto meus olhos podiam ver, pessoas estavam vindo na minha direção para me abraçarem, clamando, meu precioso irmão. Suddenly I was back on the bed again. I said, oh God, help me. Never let me compromise with the Word. Let me stay straight on the Word. I don't care what anyone else does, Lord. Let me press on to that beautiful, joyful place. De repente eu estava de volta na cama. Eu disse, oh Deus, ajuda-me. Nunca deixes que eu me comprometa com algo fora da palavra. Permite-me ficar correto na palavra. Não me importa o que outros façam, Senhor. Permite-me prosseguir até aquele belo e alegre lugar. I am more convinced than ever in my life that it will take perfect love to enter that place. There was no jealousy, no tiredness, no sickness, no old age, no death. Only supreme beauty and joy. Hallelujah. Estou mais convencido do que nunca na vida
de que se requererá amor perfeito para entrar naquele lugar. Não havia ciúme, nem cansaço, nem enfermidade, nem idade avançada, nem morte. Só suprema beleza e alegria. Aleluia! Whatever you do, lay aside everything else until you get perfect love. Get to where you can love everybody, even every enemy. No matter if the plane is rocking, the lightning is flashing, or the guns of the enemy are upon you, these things do not matter. Get perfect love. Seja o que você fizer, só não falhe em deixar tudo mais de lado até receber o amor perfeito. Chegue ao ponto de poder amar a todos, até mesmo a cada inimigo. Não importa se o avião estiver balançando, o relâmpago estiver lampejando ou as armas do inimigo estiverem apontadas para você. Estas coisas não importam. Receba o amor perfeito. If you are not saved, accept Jesus Christ as your Savior now. If you have not been baptized in water, be baptized now. If you have not received the baptism in the Holy Spirit, receive it now. Press on in that perfect love, which will take you to that beautiful and joyful place beyond the curtain of time. Hallelujah. Glory to God. Amen. Se não é salvo, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador agora. Se ainda não foi batizado em água, seja batizado agora. Se ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, receba-o agora. Prossiga até aquele amor perfeito, o qual o levará àquele belo e alegre lugar além da cortina do tempo. Aleluia! Mantém-se unidos. Amém. O irmão Branham volta para o púlpito. I thought maybe some of you would get to read it. And if you haven't got the little book, why, you can have it. Isso é, achei que talvez alguns de vocês teriam a oportunidade de ler isto. E se ainda não tem o livrinho, ora, vocês podem consegui-lo. Then at the right at the bottom of the page, you made a little insert about the ministry there, where you noticed it or not. Right at the bottom, after you read that, right at the bottom, a little insert at the bottom. Então, bem na parte de baixo da página, ele incluiu uma pequena nota a respeito do ministério ali. Não sei se você notou ou não. Bem na parte de baixo, depois de ler isso. Bem na parte de baixo, uma pequena nota na parte de baixo. O irmão Branham refere-se à declaração feita pelo irmão Thomas R. Nickel, o editor da Voz dos Homens do Evangelho Pleno, quanto à nota que ele incluiu na primeira página sobre o artigo do Reverendo Branham. Com respeito à fotografia da capa. Nos dias bíblicos, houve homens de Deus que foram profetas e videntes. Mas em todos os registros sagrados, nenhum deles teve um ministério maior do que o de William Branham, profeta e vidente de Deus, cuja foto aparece na capa desta edição da Voz dos Homens do Evangelho Pleno. Branham tem sido usado por Deus, em nome de Jesus, para ressuscitar os mortos. Now, that goes pretty near every language under the heavens, you see, to be read around the world. Agora, isso vai praticamente em toda a língua debaixo dos céus. Veja, para ser lido ao redor do mundo. Now, what would you say that, Brother Branham, before you pray for the sick? It's because of this, that we might know that our efforts are not in vain. See, we must approach God through that channel of love and faith. Faith takes us to the channel, love is the one takes us in. Agora, bem, você diz, para que o irmão diria isso, irmão Branham, antes de orar pelos enfermos. É por causa disso, para que saibamos que nossos esforços não são em vão. Está vendo? Devemos nos aproximar de Deus através desse canal de amor e fé. A fé nos leva ao canal. O amor é o que nos introduz. Pardon me. Now, do you think that God would, your faith gets to the spot now. Do you think that, what would you think now if all of the efforts that this tabernacle and these groups of people here has put forth for the kingdom of God? Perdoe-me. Agora você acha que Deus iria... Agora vamos. Agora sua fé chega a um ponto agora. Você acha que... O que você acharia agora se todo o esforço que este tabernáculo e estes grupos de pessoas aqui têm feito para o reino de Deus?
There's many here that's announced their children for the kingdom of God. There's many here that's gone without clothes for the kingdom of God. There's many who's rode through storms and walked with no shoes on their feet to get to the tabernacle church. That's right, for the kingdom of God. Há muitos aqui que têm controlado gastos com os filhos, pelo reino de Deus. Há muitos aqui que têm ficado sem comprar roupa, pelo reino de Deus. Há muitos que têm enfrentado tempestades e caminhado sem sapatos nos pés, para chegar ao tabernáculo aqui. Isso mesmo, pelo reino de Deus. Could you imagine an artist painting a great picture, beautiful till it's sublime, and then just tear it up? There'd be something wrong with the artist. Could you imagine a composer write a song until it's sublime, and then just tear his music up? There'd be something wrong with the composer, see? Já imaginou um artista pintar um quadro notável, lindo, a ponto de tornar-se sublime, e então simplesmente destruí-lo? Haveria algo errado com o artista. Já imaginou um compositor escrever um cântico a ponto de tornar-se sublime, e então simplesmente rasgar sua música? Haveria algo errado com o compositor. Está vendo? There's nothing wrong with God. God don't make a thing like this just to tear it up and throw it away. Amen. It's for His kingdom. It's for His glory. Não há nada errado com Deus. Deus não faz uma coisa assim para simplesmente destruí-la e jogá-la fora. É para o seu reino. É para a sua glória. Each one of us play a part in this picture and in this song. We're parts of the kingdom of God, and that is that we can play our parts as long as we realize where we are positionally belong in this place, and then stay right there in that place. And one place we know is in love, because that's what makes up the picture. Amen. Cada de nós desempenha um papel neste quadro e neste cântico. Somos partes do reino de Deus. E isto é, que nós podemos desempenhar nossos papéis, contanto que compreendamos onde estamos posicionalmente, que pertencemos a este lugar, e então fiquemos exatamente aí nesse lugar. E um lugar que conhecemos é em amor, porque é isso o que compõe o quadro. Now it's hard when you see these visions like this and things to understand what's on the other side. I wish I know. The man did this little insert down there to say that prophets of old, how they saw these visions and so forth, and how that today, beyond even what we can't understand it, but the Lord has let us press into that and to see what that is. Agora, é difícil quando você tem estas visões assim e essas coisas para entender o que está do outro lado. Eu queria saber. O homem incluiu esta pequena nota ali embaixo para dizer que os profetas de antigamente, que eles tinham aquelas visões e assim por diante, e como que, hoje, além até mesmo do que, nós não podemos entender, mas o Senhor tem permitido nos esforçar para entrar nisso e ver o que é. Now, friends, I wasn't asleep, and just between you and I and this church here, I wasn't in a vision. I know what a vision is. Some here, just last week, some as many as 30 times a night it would happen. You can imagine the weight that's on you. It makes you nervous, of course. Agora, amigos, eu não estava adormecido. E eu, só entre vocês e esta igreja aqui. Eu não estava tendo uma visão. Eu sei como é uma visão. Algumas aqui, só na semana passada, algumas foram até 30 vezes, numa noite, que ocorreram. Vocês podem imaginar o peso que está sobre você. Isso deixa nervoso, claro. What if you went to a meeting like that and just the responsibility if the meeting went right or not was on you? Just the responsibility. You got to answer each minister, each question, each everything. The meeting goes right or not, it lays just responsibility on you alone. Look what that would do to you. E se você fosse a uma reunião como essa, e só a responsabilidade, se a reunião desse certo ou não, estaria sobre você, só a responsabilidade? Você tivesse de responder a cada ministro, cada pergunta, todos os detalhes. Se a reunião desse certo ou não, a responsabilidade estaria sobre você, somente. Veja o que isso lhe causaria. There's some of my associates just simply selling books and so forth, gets nervous, they'd have to go home. See, lay down. Wouldn't come to church that night. All right. Oh, it's just terrible, like my daughter-in-law, a lovely little Christian girl, Lois. E há alguns dos meus companheiros de trabalho, só de vender livros, e assim por diante, que ficaram tão nervosos que tiveram de ir para casa. Veja, deitarem-se,
não vieram à igreja aquela noite. Que coisa! Oh, é dificílimo. Como minha nora, admirável mocinha cristã, Loice. Just by going in the meetings, just so for 8 weeks or 7 weeks constantly like that, just had to lay in bed for a day or two. There was no responsibility. Billy just to give out a few prayer cards and just tore to pieces. Só de ir à reunião. Só tão, por 8 semanas, ou 7 semanas, constantemente assim, simplesmente teve de ficar de cama por um dia ou 2. Veja, sem nenhuma responsabilidade. Está vendo? Billy, só de distribuir alguns cartões de oração e simplesmente fica esgotado. But see, the whole weight lays upon me. I have to depend on you to pray for me. See? Amen. Besides that, they claim that at 20 minutes of preaching under inspiration is compared with 8 hours of hard work to your body. I'd preach them 2 to 3 hours a night, sometimes 3 times a day. See? Mas vejam, o peso todo repousa sobre mim. Eu tenho de depender de vocês para orarem por mim. Estão vendo? Além disso, afirmam que 20 minutos de pregação sob inspiração são comparados a 8 horas de trabalho duro para o seu corpo. Eu prego de 2 a 3 horas numa noite, algumas vezes 3 vezes num dia. Estão vendo? And then what about one vision? One vision made our Lord Jesus get weak. That's right. The Bible said, a woman touched his garment, made him get weak. Well, if one vision make him weak, him the Son of God, what about me, a sinner saved by grace? What would do 30 of them in one night? See, it's... E então, uma visão. Uma visão fez nosso Senhor Jesus ficar fraco. Isso mesmo. A Bíblia disse que uma mulher tocou sua veste, o fez ficar fraco. Bem, se uma visão o deixava fraco, a ele, o Filho de Deus, que dizer de mim, um pecador salvo pela graça? O que fariam 30 delas numa noite? Está vendo? If we just stop and think it's beyond any human, a human body can't stand that. I'd be in an insane institution somewhere, butting my head against the wall. See? It's such a weakness that you can't, it's an inward weakness, see? That just kills you out. Se nós só parássemos e pensássemos, está além de qualquer humano. Um corpo humano não pode suportar isso. Eu estaria num asilo de loucos em algum lugar, dando cabeçadas nas paredes. Está vendo? A fraqueza é tal que você não consegue. É a fraqueza interior, veja. Isso simplesmente acaba com você. Now, but what would you press then? I might say this, I see Brother and Sister Cox there, Rodney and his wife, and Sister from back in there, new converts. There's a land just out there somewhere that if you ever can just think in your mind and get a view of it, it's the most glorious thing. It's worth every effort that we put forth. Agora, mas por que você prosseguiria então? Eu diria isto. Vejo o irmão e a irmã Cox ali, Rodney e sua esposa, e a irmã de lá de trás, novos convertidos. Há uma terra, logo além em algum lugar, que só de você chegar a pensar em sua mente e conseguir vê-la, é a coisa mais gloriosa. Vale todo o esforço que fazemos. Estão vendo? Now, for praying for the sick, I might say this. What if a little baby before it's born, let's take that, a little baby that's lived in the womb of the mother for these 9 months, and that little baby could think. They would say, you know what? They tell me I'm fixing to be born. Well, what'll I do out there? I don't know nothing but this place that I live here. I derive my strength from inside, and how will I make a living out there? Agora, antes de orar pelos enfermos, eu diria isto. E se um bebê, antes de nascer, consideremos isso, um bebezinho que viveu no ventre da mãe durante estes 9 meses, e esse bebezinho pudesse pensar, ele diria, sabe de uma coisa? Dizem-me que estou para nascer. Bem, o que vou fazer lá fora? Não conheço nada, exceto este lugar em que vivo aqui. Eu tiro minha força do interior. E como vou ganhar a vida lá fora? They tell me there's a sun that shines. They tell me that the people there walk around. And I don't know nothing, just this place here, this is all I know. Right here in the womb of my mother. Here's where I was brought in, here's all I know is right in this womb. And they tell me that there's just room times room. Dizem-me que há um sol que brilha. Dizem-me que o povo lá anda de um lado para outro. E não conheço nada, exceto este lugar aqui. Isto é tudo o que conheço.
exatamente aqui no ventre da minha mãe. Foi aqui onde fui gerado. Aqui está tudo o que eu conheço, está exatamente neste ventre. E dizem-me que há espaço de sobra. Well, that little baby would be scared to death to be born. Is that right? It would be scared to death because it's coming into a place it knows nothing about, which is supreme. Millions of times supreme to where it's been living. It wouldn't know what it's all about. It'd say, what am I going to do? It'd be scared to death to be born. Bem, esse bebezinho ficaria morrendo de medo de nascer, está certo? Ele estaria morrendo de medo, porque iria a um lugar acerca do qual nada sabe, o qual é supremo, milhões de vezes supremo, em relação onde ele tem vivido. Ele não saberia de que se trata tudo isto. Ele diria, como? O que eu vou fazer? Ele estaria morrendo de medo de nascer. But we who live out here, well, as was back there one time, we would by no means go back there. We wouldn't go back in the mother's womb again. See? No, we wouldn't want to do that. Mas nós que vivemos aqui fora, bem, nós que estivemos lá atrás certa vez, nós não voltaríamos para lá de modo algum. Não iríamos querer voltar ao ventre da mãe. Está vendo? Não iríamos querer fazer isso. And that's just the way it is when we are dying, friends. Oh, God. See? You're being born into a place. You've never been there. You can't understand it. How great it is, how... E é exatamente assim quando estamos morrendo, amigo. Oh, Deus! Está vendo? Você está nascendo em um lugar. Você nunca esteve lá. Você não consegue entender como isso é grande. Como? How's it going to be out there? And the only thing that makes me realize, or you realize, is that little touch of life, like the Spirit come into the baby in its mother's womb. See, it's the only way that we can understand what is that great land out yonder. Amen. When there's no sickness, no sorrow, no death, no old age, no nothing. Oh, my. Como vai ser lá, e a única coisa que me faz entender, ou você entender, é aquele pequeno toque de vida, como o espírito entra no bebê no ventre da mãe. Está vendo? É a única maneira de podermos entender como é aquela grande terra além, onde não há enfermidade, nem tristeza, nem morte, nem velhice, nem nada. Oh, que coisa! Well, when you once get over there, you never want to come back to a place like this no more than a baby want to go back to its mother's womb. See? It's so much greater on the other side. See? Out there. We can't understand it, certainly not. We can't... Ora, uma vez que chegue lá, você nunca vai querer voltar a um lugar como este, assim como um bebê não iria querer voltar ao ventre da mãe. Está vendo? É tão maior do outro lado, veja, lá. Nós não podemos entender isso. Certamente que não. Nós não podemos. Well, how that little baby is beyond any thinking, so are we, beyond any understanding of what that would be out there, see? Because we're in the womb of the earth, ready to be born sometime into a new kingdom. Amen. Into a new world. Ora, como aquele bebezinho está longe de qualquer pensamento, assim estamos nós longe de qualquer entendimento do que seria aquilo lá. Veja, porque estamos no ventre da terra, prontos para nascer algum dia, num novo reino, num novo mundo. And that's the way that I feel about those visions and things like that, or that whatever happened to me that day when I crossed over just on the outside and seen what that was and then come back into here. Amen. E é assim que eu me sinto acerca destas visões e coisas tais, ou do que quer que me tenha acontecido aquele dia quando fui para o outro lado, logo do lado de fora, e vi o que era aquilo, e então voltei para cá. Could you imagine being a baby and had a knowledge how glorious this was to walk around and see the trees blooming, the birds singing, and sunshine, and a life like this, and then had to be confined into a womb? Why, you wouldn't want to go back at all. Já imaginou você ser um bebê e tivesse um conhecimento de quão glorioso seria caminhar de um lado para outro, ver as árvores florescendo, os pássaros cantando, o sol a brilhar e uma vida como esta, e então ter de estar confinado a um ventre. Ora, você não iria querer voltar, de modo algum. Well then, our thinking would be numb up the side of trying to think of what that is over there when the Scripture says, eye has not seen, ears not heard, or either has ever entered into the heart of man. Amen. What God has for them in store that love Him. See? Ora, então nosso
nosso pensamento estaria dormente, de lado, ou tentando pensar como é lá. Quando a Escritura diz, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais entrou no coração do homem, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Está vendo? So we know that it's glorious on the other side. Someday, death, what we call death, will give us a new birth. Amen. And we'll come into the other world on the other side. Hallelujah. Por isso sabemos que é glorioso do outro lado. Algum dia, a morte, o que chamamos morte, nos dará um novo nascimento e entraremos no outro mundo, do outro lado. Brother George, you won't be old and crippled around over there. And Brother and Sister Spencer and some of us is older and so forth. It will be young there forever. Irmão George, o irmão não será velho, aleijado, lá. E irmão e irmã Spencer, e alguns como alguns de nós que são mais velhos, e assim por diante. E seremos jovens, lá, para sempre. This robe of flesh I'll drop and rise and seize the everlasting prize and shout while passing through the air, farewell, farewell, farewell. Este manto de carne eu deixarei cair, e me levantarei e tomarei posse do prêmio eterno, e clamarei enquanto estiver passando pelo ar. Adeus, adeus, doce hora de oração. No more long nights of praying, no more just enter into that young, joyful age to be there, not for just a year or 50 years or a million years, but we've been there 100 billion years. We won't even be started at all. That's it. Tudo está terminado então. Nada mais de longas noites de oração. Não mais. Só entrar naquela jovem idade da alegria para estar lá. Não por um ano apenas, ou 50 anos, ou 1 milhão de anos, mas quando estivermos lá por 100 bilhões de anos. Nem ainda teremos começado. Isso mesmo. So why shouldn't we be happy this morning? Why shouldn't we rejoice? Why shouldn't we take advantage of every great thing God has given us? Por isso, por que não deveríamos estar alegres esta manhã? Por que não deveríamos nos regozijar? Por que não deveríamos tirar vantagem de cada coisa grande que Deus nos dá? Here's divine healing. Why did Jesus stripe? To tear the picture up and say there's no such a thing to it? He striped his body down there and ribs showed through that by his stripes we were healed. Let's not tear the picture up this morning. Let's embrace it, accept it. Aqui está a cura divina, porque Jesus foi pisado para destruir o quadro, dizer, não está com nada, ele pisou seu corpo lá, as costelas ficaram expostas, de modo que pelas suas pisaduras fomos sarados. Não destruamos o quadro esta manhã, vamos abraçá-lo, aceitá-lo. Brother, and every one of you now is going to be prayed for. If you just stand around the altar while the message went forth a few moments ago through interpretation in tongues, that we'd lay hands on the sick and see the mighty works of God. Now, Agora, irmão, e cada um de vocês agora que vai receber oração, queiram ficar em volta do altar. Quando a mensagem foi falada, pouco tempo atrás, através de interpretação em línguas, de que imporíamos as mãos sobre os enfermos e veríamos as poderosas obras de Deus. Agora, our brother, you don't have to stand up, brother, laying on a cot. We'll come to you. But if there's any others here to be prayed for, I'd like to stand around the altar while brother and I pray and lay hands on the sick. You come right on now. And remember, embrace that picture. By his stripes we were healed. I don't understand it, Lord. Sure you don't. Hallelujah. You're still in the womb of the earth yet. nosso irmão, o irmão não tem de se levantar. Irmão, aí deitado na maca, nós iremos até o irmão. Mas se há outros aqui para receberem oração, que gostariam de ficar de pé ao redor do altar, enquanto o irmão e eu oramos e impomos as mãos sobre os enfermos, venham agora. E lembre-se, abracem esse quadro. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Não entendo isso, Senhor. Claro que não. Você ainda está no ventre da terra. But he made those preparations, and he wouldn't take... Why was he striped? Just to tear the picture up or tear the song up and throw it away? No. He was striped, wounded, and bled that we might be healed. And by that, his stripes, we are healed. Every one of us. Now, as you're coming, gathering around the altar for prayer... Mas ele fez esses preparativos, e ele não tomaria. Por que ele foi pisado? Apenas para destruir o quadro ou rasgar o cântico, jogá-lo fora? Não, Senhor. Ele foi pisado, ferido e sangrou, para que nós pudéssemos ser curados. E por meio disso, nós, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Cada um de nós. Agora, enquanto estão vindo, reunindo-se ao redor do altar para a oração. Now, a lot
out of this here super duper American evangelism and talk about you got to do this, do that, there's one thing I want to be honest with you about, my friend. The thing way God heals is on the basis of service to Him. Amen. It's on the basis of service to Him. We must accept our healing on the basis of we will serve Him after we are healed. Agora, muito deste super evangelismo americano aqui e falar sobre você tem de fazer isto, fazer aquilo. Aí está uma coisa sobre a qual quero ser honesto com você, meu amigo. A maneira que Deus cura, está baseada em o servirmos. Está vendo? Está baseada em o servirmos. Devemos aceitar nossa cura baseado em o servirmos depois que formos curados. Now, the Bible said, confess your faults one to another. Pray one for the other, that you might be healed. See? It's on the basis you'll serve God. Many of you here perhaps are in dying condition. And you must die if something doesn't take place. Agora a Bíblia disse, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. Está vendo? Está baseado em você servir a Deus. Muitos de vocês aqui, talvez, estejam em condição moribunda. E vocês terão de morrer se algo não acontecer. Then I want you in your heart. Now we might anoint you with oil, we might pray over your pastor and I, pray a prayer of faith, do everything we can. But it won't do no good until you yourself enter into fellowship with Christ. Amen. You got to come to that fellowship that I, Lord. Então eu quero que vocês, em seu coração, agora nós podemos ungí-los com azeite, podemos orar sobre vocês, o pastor e eu, fazer uma oração de fé, fazer tudo o que possamos, mas de nada servirá até que vocês próprios entrem em companheirismo com Cristo. Estão vendo? Você tem de vir a esse companheirismo que eu, Senhor. I see a young lady walking up there just now. She come here not long ago to the house with something like a tumor, Hodgkin's disease, and she's a Methodist by faith. I believe that's right, is the sister. And she had a big lump in the side, and now there she stands healed. Vejo uma jovem caminhando ali agora mesmo. Ela veio aqui, não faz muito tempo à minha casa, com algo como um tumor ou doença de Hodgkin. E ela é de fé metodista. Creio que é isso mesmo, não é, irmã? E tinha um grande inchaço do lado. E agora ali se encontra ela, curada. I see Sister Weaver standing here is one of as bad a cancer cases that I ever seen in all my life. The first thing I asked her, would she be baptized in the name of Jesus Christ and confess her sins? When I took her in this water here, I had to hold her. She was so thin. Her arms, just little bitty things. And she was baptized in the name of Jesus Christ. Vejo a irmã Weaver aqui de pé. Foi um dos casos mais graves de câncer que já vi na vida. A primeira coisa que lhe perguntei foi se ela se batizaria em nome de Jesus Cristo e confessaria seus pecados. Quando a trouxe a esta água aqui, eu tive de segurá-la. Ela estava tão magra, seus braços bem fininhos, e ela foi batizada em nome de Jesus Cristo. That's at least been 10 years ago, hasn't it, sister? 16 years ago. Amen. 16 years of spared life because she was willing to come in obedience when the very best of doctors around here. E isso foi no mínimo há 10 anos, não foi, irmã? A irmã Weaver diz, não, foi há 16 anos. Há 16 anos. 16 anos de vida poupada, porque ela estava disposta a obedecer. Quando os melhores médicos por aqui... Well, her own doctor told me, when I told him, said she's healed. He said, oh, she'll die with cancer in a few weeks. Don't worry about that. She'll be gone. Another few weeks, she'll be gone. And it already just give her about a day to live. And here she is today after 16 years standing at the altar. Amen. What more could I say over and over and over and over? Ora, seu próprio médico me contou. Quando eu lhe contei e disse, ela está curada. Disse, ela vai morrer de câncer em poucas semanas. Não se preocupe com isso. Ela terá morrido. Mais umas semanas ela terá morrido. E ele já lhe tinha dado cerca de um dia para viver. E aqui está ela,
Hoje, depois de 16 anos, de pé junto ao altar, o que mais eu poderia dizer, repetindo-se vez após vez? Now, God just doesn't do that for one of His children and doesn't do it for another children. He does it for all of His children. Whosoever will may come. You're invited to Him. Now the prayer of faith shall save the sick. The Bible said that. Agora, Deus não faz isso só para um de seus filhos, e não para outros filhos. Ele faz para todos os seus filhos. Qualquer que quiser pode vir. Você está convidado a vir a Ele. Agora, a oração da fé salvará o doente. A Bíblia disse isso. Now, what I want you to do is confess your wrongs to God and say, Lord, heal me. If you have never been converted, give your hearts to Christ. And if you have never been baptized in water, in the name of Jesus Christ, there's a pool ready. Amen. Agora se o que quero que vocês façam é confessar seus erros a Deus e dizer, Senhor, cura-me. Se nunca se converteram, entreguem seu coração a Cristo. E se nunca foram batizados em água em nome de Jesus Cristo, há um tanque pronto. Estão vendo? And this little lady across the street here, when that infidel there was converted by it, when she's laying, they sent her home in Silvercrest with TB dying. And when I went down there and the Lord gave a vision, said she's going to be healed. E esta pequena dama do outro lado da rua aqui, quando aquele incrédulo lá se converteu por causa disto, quando ela ficava deitada, eles a mandaram de Silvercrest para casa, com tuberculose, nas últimas. E quando eu fui lá, e o Senhor deu uma visão, disse, ela vai ser curada. He met me there the next morning, Mr. Andrews, and just bawled me out. Said, a false hope like that upon that woman. I said, Mr. Andrews, it is not a false hope. The woman is a Christian, and when she gets able, she's coming to be baptized. E ele se encontrou comigo lá, na manhã seguinte, o Sr. Andrews, e me repreendeu severamente. Disse, uma falsa esperança como essa, a respeito daquela mulher. Eu disse, Sr. Andrews, não é uma falsa esperança. A mulher é cristã, e quando tiver condições, ela virá ser batizada. And he said, she's dying. I said, how could she be sent home from Silvercrest? I said, sir, what you're looking at. You're looking at what the doctor says. I'm looking at what God said. E ele disse, ela está nas últimas. Disse, como ela poderia ter sido mandada de Silvercrest para casa? Eu disse, Senhor, o Senhor está olhando, o que o Senhor está olhando? O Senhor está olhando para o que o médico diz. Eu estou olhando para o que Deus disse. Está vendo? Amen. It's just a difference what you're looking at. See? You look at what the doctor says, you sure will die. But you've got to look at what God said. Whose word you going to take? Agora, a diferença é só essa, para que você está olhando. Está vendo? Se olhar para o que o médico diz, você sem dúvida morrerá. Mas você tem de olhar para o que Deus disse. A palavra de quem você vai aceitar? What if Abraham would have took the doctor's opinion of him being 100 years old and going to have a baby by his wife 90? What would he done then? See why the doctor would have said the man's crazy. But God imputed it to him for righteousness because he believed God. See? E se Abraão tivesse aceitado a opinião do médico, dele ter 100 anos de idade, e ia ter um bebê com sua esposa, de 90, o que ele teria feito então? Está vendo? Ora, o médico diria, o homem está maluco, mas Deus lhe imputou por justiça, porque creu em Deus. Está vendo? Now and the woman lived. She neglected being baptized in the name of Jesus Christ because I think she's kind of a Methodist or Presbyterian. She started getting sicker and sicker. And she come and got Grace Weber, lives there, and her daughter does. Agora você, e a mulher viveu. Ela negligenciou ser batizada em nome de Jesus Cristo, porque acho que ela era metodista ou presbiteriana. Ela começou a ficar cada vez mais enferma, e veio e pegou Grace Weber, que morava bem, ou mora lá ainda, a filha dela mora. Robin come here and was baptized in the name of Jesus Christ with a fever, with diseases, lumps broke out all over her shoulder and everything, with a fever of 104. And was baptized right here in the name of Jesus Christ, and she lives just across the street from her. Maybe sitting here now. Look around and see if I can see her a few minutes ago. It's obedience, you see. Rob, e veio aqui, e foi batizada em nome de Jesus Cristo, com febre, com doenças de tumores que surgiram por todo o seu ombro e tudo mais, com febre de 104. O irmão Branham se refere a 104 graus Fahrenheit, que corresponde a 40 graus Celsius.
E foi batizada aqui mesmo, em nome de Jesus Cristo. E ela mora aqui em frente, logo do outro lado da rua. Pode estar sentada aqui agora. Procurei para ver se conseguia vê-la, uns minutos atrás. Estão vendo? Obediência, veja. It's not just going around out different with some of our brothers, just laying hands on this, that, and the other like that, and sending some kind of a super-duper faith to do it. That's not it. You've got to have genuine, solid Bible, Holy Ghost faith. Hallelujah. It will not last. It's not lasting. Não é só ir por aí. Eu discordo de alguns de nossos irmãos, só impondo as mãos sobre este, aquele e mais aquele, assim e dizendo que algum tipo de super fé fará isso acontecer. Não é assim. Você tem de ter fé genuína, sólida, bíblica, do Espírito Santo. Está vendo? Não durará. Não é durável. That's the reason I can thank the Lord that He has helped me so far. The healings that's taken place has been genuine because they're genuinely built upon thus saith the Lord. Amen. Therefore they will stand. É por isso que posso agradecer ao Senhor por Ele ter me ajudado até aqui. As curas que aconteceram foram genuínas, porque estão genuinamente edificadas no assim diz o Senhor. Está vendo? Portanto, elas permanecerão. Now, as the little Sunday school, I was waiting just a minute talking to you. They got their places positioned so we could get quiet now. We just got a couple minutes. We'll start praying. Agora, como a pequena escola dominical, eu estava esperando só por um minuto, falando com vocês, até que eles ocupassem seus lugares, posicionalmente, de modo que pudéssemos nos aquietar agora. Só temos alguns minutos, nós oraremos, começaremos a orar. I want each one of you to confess your wrongs to God and promise God that you'll serve Him and do everything that you can. And Pastor and I are going to pray and come lay hands on you, and you're sure to get healed if you believe it. Agora, quero que cada um de vocês confesse seus erros a Deus e prometa a Deus que o servirá e fará tudo o que puder. E o pastor e eu vamos orar e impor as mãos sobre você, e com certeza será curado se você crer. How could those people on crutches and deaf and dumb and blind last Sunday afternoon just walk up to the platform and throw away their crutches? Walk up to the platform, eyes come open, like that. Hundreds times hundreds of them. Well, I was so weak, I almost had to be packed from the place to stand and passing by. See? Como poderiam estas pessoas de muletas, e surdas, e mudas, e cegas, no último domingo à tarde, simplesmente subir a plataforma, largar sua muleta, subir a plataforma, olhos se abrirem, vocês sabem, assim, centenas e centenas delas, a ponto de eu ficar tão fraco que quase tiveram de me levar carregado daquele lugar, só de pé, elas passando. Estão vendo? A line that would reach from here to Jeffersonville High School almost. Lined up. Come through the line, and I don't know if there's one of them past you but what was healed. See? Because they come upon bases of real, genuine Christian faith and believing. It has to happen. Now, bow your heads, everyone, and help me pray for them. Uma fila que iria daqui até a escola secundária de Jeffersonville, quase em linha reta, passar pela fila. E não sei se houve um só deles que passou que não tenha sido curado. Estão vendo? Porque vieram baseados em fé cristã verdadeira e genuína e crendo. Eles, tem de acontecer. Agora inclinem a cabeça, todos. Ajudem-me a orar por eles. Lord Jesus, we bring to you this morning this audience standing here waiting of sick, afflicted, tormented children. Hallelujah. They are beyond any hope, many of them, Lord, of the doctor's cure, especially this man laying here on this cot. Senhor Jesus, nós trazemos a Ti, esta manhã, esta audiência aqui de pé, esperando, de filhos enfermos, aflitos e atormentados. Eles estão além de qualquer esperança, muitos deles, Senhor, da cura dos médicos, principalmente este homem deitado aqui nesta maca. It's either your grace or he comes out of the world in a few days. And no doubt there may be some standing along the altar here with heart attacks waiting them and diseases and afflictions that would tear them apart. É a Tua graça, ou ele irá embora do mundo em poucos dias. E sem dúvida, pode haver alguns de pé ao longo do altar aqui, com ataques de coração esperando por eles, e doenças e aflições que acabariam com eles. There's only one thing, Father, that can save them.
Let's go beyond the five senses here of this body, where the doctors has tried faithfully, no doubt, to save their life. Diseases, cancer, TB, heart trouble, and with all the patching and tubes and materials and germ-fighting medicine, the enemy crowds right on in to take their lives. Há só uma coisa, Pai, que pode salvá-los, que é ir além dos 5 sentidos aqui deste corpo, onde os médicos têm fielmente tentado, sem dúvida, salvar-lhes a vida. Doenças, câncer, tuberculose, problema de coração. E com todos os curativos e tubos e materiais e medicamentos para combater germes, o inimigo se concentra para lhes tirar a vida. And I've expressed, Lord, I believe your opinion to them. And I've heard the man speak in tongues this morning and gave that interpretation. What would happen today, some of them is going to receive it, Lord, surely. Hallelujah. That's right. I believe it. E tenho expressado, Senhor, eu creio na tua opinião para eles. E ouvi o homem falar em línguas esta manhã e deu aquela interpretação do que aconteceria hoje. Alguns deles vão receber, Senhor, com certeza. Isso mesmo, eu creio. Now it is written in the Bible that David, the little shepherd boy, was watching his father's sheep out behind the desert. And one day a lion came in and got one of his father's lambs and run off with it. And that little shepherd boy with faith, what did he have to come against this lion? Not a modern rifle or gun. E agora, como está escrito na Bíblia, que Davi, o menino pastor, estava vigiando as ovelhas de seu pai nas regiões remotas do deserto. E um dia um leão veio e pegou um dos cordeiros do pai e fugiu com ele. E aquele menino pastor, com fé, o que ele tinha para enfrentar este leão? Não um moderno rifle ou arma de fogo. But he had a little slingshot. And he went after that lion. He killed that lion and brought that sheep back. A bear come in and got one. He went after that bear that could have crushed him to the earth. But he didn't think about the size of the bear or the power of the lion or his swiftness or his inability with the slingshot. Mas tinha uma pequena funda e foi atrás daquele leão. Matou aquele leão e trouxe a ovelha de volta. Um urso veio e pegou uma. Ele foi atrás daquele urso que poderia tê-lo esmagado no chão. Mas ele não pensou acerca do tamanho do urso, ou da força do leão, ou da sua ligeireza, ou da sua inabilidade com a funda. But when he was standing before Saul the king, he said, "Thy servant herded his father's sheep, and a lion come in and got one and run out. And I went after him and brought the sheep back." He said, "The same God that delivered me from the hand, the paw of that bear, or the jaws of that lion, can also take this uncircumcised Philistine and hand him into my hands." Mas quando se encontrou diante do rei Saul, ele disse: "Teu servo pastoreava as ovelhas de seu pai, e um leão veio e pegou uma, e fugiu. E fui atrás dele e trouxe a ovelha de volta." Ele disse: "O mesmo Deus que me libertou da mão, ou da pata daquele urso, ou das mandíbulas daquele leão, pode também tomar este incircunciso filisteu e entregá-lo na minha mão." How we know the story goes that he did slew a man that was many, many times bigger than he was in a warrior. How it stumped Saul, that great king, great mighty man. How that little boy could have such faith in a slingshot. No, not in a slingshot, but in God. Como sabemos, a história narra, ele de fato matou. Matou um homem que era muitas, muitas vezes maior do que ele, e guerreiro. Como isto deixou Saul perplexo, aquele grande rei, homem grande e poderoso, como aquele menino podia ter tamanha fé numa funda? Não numa funda, mas em Deus. Now, Lord, standing around this altar, laying here on this cot, is God's sheep. Hallelujah. Little lambs, as it was to him. They have been caught up by a lion called cancer, a bear called TB, other diseases that's caught them and jerking them out and tearing them to pieces.
Agora, Senhor, de pé ao redor deste altar, deitado aqui nesta maca, estão as ovelhas de Deus, cordeirinhos, como diríamos, para Ele. Eles foram pegos por um leão chamado câncer, um urso chamado tuberculose, outras doenças que os pegaram e os dominaram. Está acabando com eles. Lord, I'm coming after them with a little slingshot called prayer of faith. It's not very much, but I know what it has done. And I know it's still the same God that I'm coming after them this morning to bring them back, Lord, to shady green pastures of good health, down by the still waters of peace, and waiting their flusterations to believe on you. Senhor, eu estou indo atrás deles, com uma pequena funda chamada Oração da Fé. Não é muito, mas sei o que ela tem feito. E sei que Deus ainda é o mesmo. Estou indo atrás deles, esta manhã, para trazê-los de volta, Senhor, aos pastos verdes e sombreados da boa saúde, junto às águas tranquilas da paz e longe de suas agitações, para crerem em Ti. Now go after them with the armor that you gave to go in. The prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. If they have did any sin, it shall be forgiven them. E eu vou atrás deles, com a armadura que Tu deste para ir. A oração da fé salvará os doentes, e Deus os levantará. Se tiverem cometido algum pecado, ser-lhes-á perdoado. Father, we go now to meet the enemy, to meet the lion, to meet the devil on every form that he's in, called cancer, TB, Hodgkin's disease, heart trouble, any other disease. E Pai, nós vamos agora ao encontro do inimigo, ao encontro do leão, ao encontro do demônio em toda forma que ele se encontra, chamado câncer, tuberculose, doença de Hodgkin, problema de coração, qualquer outra doença. We come to find him and bringing this land back to the house of God again. In the name of Jesus Christ, we go to use this slingshot that you have given us. Be with us, Father, as we reverently approach Thee. In Jesus' name. Nós vamos ao encontro dele para trazer este cordeiro de volta à casa de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos usar esta funda que Tu nos deste. Sê conosco, Pai, enquanto reverentemente nos aproximamos de Ti agora, em nome de Jesus. I want you to keep your heads bowed, and we're coming to anoint with oil and lay hands on the sick, and the prayer of faith shall save the sick. Every Christian in here, put your faith to this prayer. Quero que mantenham a cabeça inclinada, e estamos indo para ungir com azeite, e impor as mãos sobre os enfermos, e a oração da fé salvará o doente. Todo cristão aqui, põe a sua fé a favor desta fila de oração. O irmão Branham deixa o microfone do púlpito por 3 minutos e meio, enquanto ele e o irmão Neville oram pelos enfermos. Mas algumas palavras das orações do irmão Branham não podem ser ouvidas durante esse tempo. O pianista continua a tocar Somente Crer até as orações terminarem.
Após o término das orações, o irmão Branham retorna ao microfone cantando Somente Crer. Only believe. With our heads bowed now. Com nossa cabeça inclinada agora. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Ó Senhor, eu creio. Ó Senhor, eu creio. Tudo é possível. Ergamos as mãos agora. Somente crer. Ó Senhor, eu creio. Ó Senhor, eu creio. Tudo é possível. Somente crer. My Heavenly Father, those who could get up, raised up their hands that they had accepted it. This brother who was laying on the cot raised up to show that he had accepted his healing. We believe, Lord, they're peacefully walking back now to the shady green pastures along the still waters to be well again. Through Jesus' name we give thee thanks, Lord. Amen. Nosso Pai Celestial, aqueles que puderam se levantar, ergueram as mãos de que aceitaram isto. Este irmão que estava deitado na maca, levantou-se para mostrar que aceitou sua cura. Nós cremos, Senhor, que eles estão pacificamente voltando aos pastos verdes e sombreados, junto às águas tranquilas, para estarem bem novamente, através do nome de Jesus. Nós damos graças a Ti por isto. Amém. All right, Brother Neville. I'll set your business. Muito bem, irmão Neville. Eu me sentarei aqui e ouvirei o irmão pregar agora. Only believe. Somente crer. Only believe. Somente crer. All things are possible. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Tudo é possível. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Tudo é possível. Senhor, eu creio. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível. Jesus está aqui. Only believe. Somente crer. Only believe. Somente crer. All things are possible. Tudo é possível. Only believe. Somente crer.
Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer.